Olá, Pastor Marcos Martins, por aqui, trazendo mais um vídeo com uma reflexão da Palavra de Deus. E eu espero que essa palavra alcance o seu coração e, bem atualizada, possa ser alimento para a minha alma, para a sua alma e para tantos quantos tiverem acesso. Importante salientar que nós tratamos aqui só da Palavra de Deus, não com aquele formalismo, mas com uma palavra de uma forma profética, que venha de encontro à nossa necessidade, que seja transformadora, modificadora. E eu queria falar com você sobre essa questão de um encontro pessoal. Isso é muito, no meio cristão, é muito comum, né? Falarmos, você precisa ter um encontro pessoal. Mas o que vem a ser esse encontro, né? O encontro pessoal é aquele momento em que o homem carnal entrega totalmente a sua vida a Deus, porque sente a sua gloriosa presença na sua vida e entende que sem Ele não há razão de viver, entende que sem Ele, Deus, não existe razão de ser, porque a palavra de Deus diz que foi para o seu louvor, para a sua glória que nós fomos criados. Então todo o sentido da nossa vida, enquanto muitos buscam, qual é o sentido da vida? O sentido da vida é exaltar o Criador. Mas falar de um encontro pessoal, queria deixar um texto que se encontra aqui no livro de Jó, no capítulo 42, verso 5. Texto conhecido. Eu vou ler aqui na versão da NVI, Nova Versão Internacional, que diz assim: Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Vou repetir. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Vale enfatizar aqui que os meus ouvidos já tinham ouvido a respeito, mas agora, num momento diferente, os meus olhos te viram. Jó 42:5 é um versículo que nos remete a uma profunda transformação, uma transformação espiritual, óbvio. Após enfrentar sofrimentos intensos e questionar a justiça divina, Jó finalmente tem um encontro pessoal com Deus. Talvez você tenha ouvido falar sobre a história de Jó, até a gente usa, né, no cotidiano. Fulano tem paciência de Jó. E Jó é um personagem que realmente, por permissão de Deus, foi tentado pelo diabo. Perdeu tudo, até a sua saúde, seus bens, filhos. Então, para falar de um encontro pessoal, nós precisamos entender que Jó passou por uma experiência que muitas das vezes eu, você, estejamos passando ou tenhamos passado. Porque, conforme a Bíblia, lá em Tiago, diz que a aflição ela nos aproxima de Deus. A aflição nos faz buscar a Deus. Jó era um homem rico, tinha filhos e filhas, um homem abastado, tremendamente bem economicamente falando, mas num só dia perdeu tudo. Por quê? Porque o diabo foi à presença de Deus e Deus falou assim: de onde é que você vem? Eu venho de rodar pelo mundo. E o próprio Deus, dando testemunho de Jó, falou assim: mas você viu lá meu servo Jó? Íntegro. Aí o diabo então fala assim: também, do jeito que você tem abençoado ele, mas tira dele tudo, para ver se ele ainda vai te adorar. E Deus então deu permissão para que o diabo tirasse tudo de Jó, menos
que ele tocasse na sua vida. Então essas palavras, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram, revelam para nós a passagem de uma fé que era baseada em relatos, né, no ouvir dizer, relatos de doutrinas, e agora por uma experiência pessoal e transformadora com Deus. Ele fala, deixa claro, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, ou seja, eu tinha estudado, tinha aprendido sobre quem é Deus, tinha conhecimento adquirido pelos ensinamentos dos meus antepassados. Só que agora é diferente. Agora eu não estou vivendo de coisas que eu ouvi de alguém contar, mas agora os meus olhos te viram. Ele teve um contato pessoal, um contato próximo, né? Então deixou de ser uma fé em relatos e doutrinas para uma experiência pessoal com Deus, transformadora. Antes da sua experiência direta com Deus, Jó possuía um conhecimento intelectual sobre ele. Através das histórias, tradições e ensinamentos, ele havia ouvido falar sobre a grandeza de Deus e o poder divino. Conhecia. No entanto, esse conhecimento era secundário em comparação com a vivência pessoal que estava por viver. Não é? Uma coisa é viver da história, conhecer algo pela história que alguém contou. A outra coisa é você vivenciar, ter a experiência de ver, de sentir. O encontro de Jó com Deus, ele representou um ponto de virada na vida de Jó. E muitas das vezes é o que precisamos nas nossas vidas. Um ponto de virada, uma chave, virar uma chave. Aquele que antes questionava, né, a justiça divina, agora ele reconhecia plenamente. A visão de Deus, além de trazer alívio e consolo, transformou profundamente a perspectiva de Jó sobre o mundo e sobre si mesmo. É disso que nós precisamos, ter uma experiência pessoal. Sabe, a experiência pessoal é ouvir Deus, é sentir Deus, é conversar com Deus, é ouvir a voz de Deus, é estar com Deus, é sentir a alegria de estar e pertencer a Deus. A experiência de Jó, ela nos ensina que, embora o conhecimento teológico, né, seja importante, lógico que é, a fé genuína, no entanto, ela se fundamenta em um encontro pessoal com Deus. E é através dessa experiência que a fé se torna viva, sabe, palpável, transformadora. Porque muitas vezes você caminhando pela rua, ou vai testemunhar de Jesus para alguém, e essa pessoa logo fala, não, mas eu também creio em Deus, eu creio em Jesus. Mas talvez não tenha tido uma experiência. O testemunho de Jó, ele continua a nos inspirar, e inspirar cristãos em todo o mundo ao longo do século. Ele nos lembra que há uma grande importância de buscar esse relacionamento com Deus, de ir além do conhecimento intelectual, do ouvir dizer, ou de estudar a respeito, e de permitir que a fé transforme nossas vidas. Sabe, Jó 42, verso 5, é um versículo que nos convida a aprofundar a nossa fé e a buscar um encontro pessoal com Deus. Ao experimentar a presença divina, nós podemos ter nossas vidas transformadas e encontrar um significado mais profundo para a nossa existência. A jornada de Jó, ela nos mostra que mesmo em meio às maiores provações da esperança, a fé, elas podem prevalecer. Então o encontro pessoal é tudo que nós precisamos. Mas Marcos, como é que é possível eu encontrar Deus? Do ponto de vista humano, realmente qualquer resposta fica a dever. Mas é do ponto de vista espiritual.
Repito o que tenho dito em alguns vídeos. O nosso Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. João capítulo 4. Então, Jó agora teve aquele encontro com Deus e ele fala, olha, antes eu ouvia falar a teu respeito e temia, respeitava, só que agora é diferente. Agora os meus olhos te viram. Então a experiência que ele tinha direta com Deus, ele já possuía, né, na verdade, um conhecimento intelectual, como muitos. Não, eu creio em Deus, eu vou, né, na igreja todo domingo de manhã ou domingo à noite, eu assisto, né, as palavras, gosto das músicas, mas não aceitou Jesus como seu Salvador e nem tem o Senhor como aquele que ouve e atende às nossas súplicas. Sabe, esse encontro de Jó com Deus, ele representou um ponto de virada na vida de Jó. Claro que foi diferente a partir daquele momento. Ele declara isso, olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te viram, e por causa disso eu tenho uma transformação de vida, não é? Então, nós precisamos ter esse entendimento de que o que nós precisamos, claro que precisamos de Deus na nossa vida, mas precisamos ter um encontro pessoal, uma experiência pessoal com Deus. Alguém que está noivo ou namora virtualmente, ele anseia por estar próximo dessa namorada ou noiva. E ele sabe como ela é, ele conhece a sua voz, mas estar perto é diferente. Sentir o perfume, o calor do relacionamento é diferente. Então não basta que nós tenhamos esse conhecimento intelectual, esse conhecimento, essa falta de experiência, saber falar de Deus, a respeito de Deus, estudar sobre Deus, crer em Deus até, mas não ter a experiência pessoal de receber o toque de Deus na nossa vida. É triste. Então, você, nós precisamos de um encontro pessoal com Deus e urgente. Isso é urgente, isso não pode esperar. Porque a nossa fé ela está baseada justamente nisso, né? Ela está baseada em relatos e doutrinas para uma experiência pessoal e transformadora com o divino. Mas nós precisamos ter essa experiência direta com Deus, conhecer a Deus e ver a Deus. Você pode dizer assim, mas pastor, que história é essa de ver Deus? Lembra de Geazi e Eliseu? Cercados por um grande exército, o jovem temeu e o profeta, o Senhor abre os olhos dele, ou seja, abre a visão além daquilo que ele pode ver humanamente. Sabe? Então, através dessas histórias, tradições, ensinamentos, né, Jó tinha ouvido a respeito. No entanto, esse conhecimento ele era secundário, ele era mínimo em comparação com a vivência pessoal que ele estava por viver. O encontro de Jó com Deus representou assim um ponto de virada na vida dele. A experiência de Jó nos ensina que, embora o conhecimento teológico é muito importante, mas nada se compara. A fé genuína, ela se fundamenta em um encontro pessoal com Deus. Sabe, a partir daquele momento, você tem a sua vida transformada e você passa a crer totalmente e a depender do nosso Deus, que zela por nós, vela por nós, cuida de nós em todo o tempo. E esse testemunho de Jó ele continua a inspirar pessoas em todos os tempos. Ele nos lembra da importância de buscar um relacionamento pessoal com Deus, de ir além do conhecimento intelectual e de permitir que a fé transforme nossas vidas. Você, todos nós precisamos de um encontro pessoal com Deus. Peça isso ao Senhor. Ó Deus, eu tenho ouvido a teu respeito. Deus, eu tenho parentes na minha família que falam a teu respeito.
Mas hoje eu quero uma experiência pessoal de te conhecer de verdade. Sabe, clame ao Senhor e Ele vai te atender, porque Ele quer se fazer conhecido de todos. O Senhor Deus é Deus de misericórdia e Ele nos alcança com a sua graça. Então que você possa refletir nesse texto, Jó 42, verso 5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. E todo o impacto que traz essa visão, esse fato de agora os olhos veem ao Senhor, os olhos espirituais, porque Deus está conosco. Nós chegamos agora, quase finalizando o ano de 2024, sem que estivéssemos sob o cuidado de Deus. Porque se até aqui chegamos, é por causa da sua misericórdia. Então eu oro para que Deus abençoe a sua vida grandemente. Deus abençoe a sua vida. Que o Senhor Deus traga paz no seu lar, traga alegria na sua casa. Que o Senhor Deus realmente encha a sua vida, a vida da sua família, de paz e alegria. Que o Senhor abençoe o seu trabalho. Que o Senhor abençoe o fruto do seu trabalho. Que você seja próspero. Que o Senhor abençoe a sua casa, seus filhos, sua esposa, os relacionamentos familiares, porque é muito bom depender e estar experimentando esse amor do Senhor Jesus. Então, Deus abençoe sua vida. Preciso pedir, se você chegou até aqui, deixe um like, aperte, sinalize aquele sininho para que você seja avisado quando for postado um novo vídeo. Muito importante, se puder, inscreva-se no canal. É só apertar aquele botãozinho de inscrever-se. Não gera custo nenhum, não gera nenhum relacionamento entre nós, mas quanto mais curtido é o vídeo, quanto mais inscritos no vídeo, mais relevante o YouTube acha que é o vídeo, e com isso ele passa a informar, a enviar para tantas outras pessoas. Então que o Senhor te abençoe e te guarde. Curta, compartilhe com outras pessoas esse vídeo, inscreva-se no nosso canal e seja uma bênção na minha vida, na sua vida. Fique com Deus.